Declara esse nome, Jesus. 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 Declara esse nome. Jesus. Santo, Santo, Ele é o teu falar é muitíssimo suave, tu és Senhor, totalmente desejável. Teu falar é muitíssimo suave, tu és Senhor, totalmente. O teu falar é muitíssimo suave. Totalmente desejável, teu falar é muitíssimo suave, tu és Senhor, totalmente desejável. Jesus, Jesus, Jesus. Te ouvir, Jesus, eu quero te ver, Jesus, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença viva, eu quero mais da tua palavra viva, eu quero mais da tua unção viva em mim. Da tua
Jesus, lindo Jesus, lindo Jesus, lindo Jesus. Queremos te ver, revela-te aqui a nós. Tira as escamas dos olhos, tira todo o véu que nos impede. Oh, quero te ouvir, eu quero te ver. Quero te ouvir, quero te ver, Jesus. Lindo, lindo Jesus. Quero te ouvir, quero te ver. Quero te ouvir, quero te ver. Quero te ouvir, quero te ver, Jesus. Jesus, doce presença, doce presença, doce presença, doce presença. Eu sou do meu amado, a fonte do jardim, poço das águas vivas. Eu sou do meu amado, fonte selada. Os meus olhos verão ao Rei Jesus, o leão da tribo de Judá. Verão ao Rei Jesus. Os meus olhos verão ao Rei Jesus, o leão da tribo de Judá. Verão ao Rei Jesus. Eu sou do meu amado, sou do meu amado, a fonte do jardim, poço das águas vivas. Sou do meu amado, fonte selada. Eu sou do meu amado e ele é meu. Sou do meu amado, a fonte do jardim, poço das águas vivas. Sou do meu amado, selada. Eu sou dele, ele é meu. Eu sou do meu amado, a fonte do jardim, poço das águas vivas. Eu sou meu amado, fonte selada. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é digno de louvor nessa manhã, digno, nessa manhã.
digno todos os dias, aquele que era, que é e que há de vir. Tua igreja te adora, tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, amado. Oh, Ele passeia aqui, trazendo vida, trazendo cura, restauração nessa manhã. Oh, nessa manhã a cura, nessa manhã a restauração, a renovo, oh, a renovo, a renovo, a renovo. Nós liberamos, Senhor, sobre os céus de Copacabana, sobre os céus do Rio de Janeiro, sobre cada pessoa, cada cidadão, cada lar. Renovo de vida. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, verdade, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso. Só as vozes declaram. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do
te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, semente, um avivamento. Ó, faz chover, Senhor. Nossa nação. Essa manhã, Senhor, olhamos para Ti, Senhor. Olhamos para a fonte, para o autor e consumador da nossa fé. Tira os nossos olhos do natural, Senhor. Coloca os nossos olhos no sobrenatural. Porque, Pai, para Ti o que tem valor são as coisas que não se veem. Aumenta a nossa fé nessa manhã. Aumenta a nossa percepção de quem Tu és, Senhor. Abre os olhos, mentes e corações nessa manhã, Senhor. Livra-nos, Senhor, de um culto emocional, mas queremos fazer um culto racional a Ti. Livra-nos, Senhor, dos sentimentos, Senhor. Mas dá-nos, Senhor, a amplitude do Teu Espírito dentro de nós, Senhor. Amplia dentro de nós a visão, Senhor. Alarga o espaço da Tua habitação. Alarga a Tua tenda, não impeça o mover de Deus. Deixa o Espírito agir em Ti, em nós, através de nós. Pai, quebra toda a religiosidade dos nossos corações, Senhor. Quebra todo o protocolo, Senhor. Queremos Te ver. Tua beleza e Tua graça estão aqui. Olhamos para Ti, Jesus. Se passam os anos, eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios Teu nome. Tua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios Teu nome. O mais alto que você puder, diga: ó Espírito. Ó Espírito
abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Mais uma vez, com toda a tua força, ó Espírito. De Deus, o segredo de Deus e o seu saber procurei encontrar, persegui sua glória, encaixei o Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero te ver, Senhor. Quero ver a beleza de Deus. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, 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 Cristo. Da nossa adoração, fonte de prazer, Cristo. Não são os homens, não são as pessoas. Quero conhecer Cristo. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe que eu ainda não vi. Qual a beleza que eu ainda não vi. Qual a beleza que eu ainda não vi. Ele é Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, revela-te, quero conhecer. De onde você está, peça isso para Ele.
beleza de Deus, Cristo. Ele é a fonte de todo prazer, fonte de prazer, Cristo. Nós queremos te conhecer. Quero conhecer Cristo. Uma beleza, ainda não vi na tua presença. Uma beleza, ainda não vi na tua presença. Transforma o nosso caráter, transforma o nosso coração, traz consolo a quem precisa. Uma beleza eu ainda não vi na tua presença. Uma beleza, revela-me quem tu és, revela-me quem tu és. Quero ver a tua beleza, quero ver a tua beleza. Revela-me quem tu és, revela-me quem tu és. Eu quero ver a sua beleza, quero ver a sua beleza. Adoração cresça, que o altar se estabeleça, que o incenso suba, agradável, agradável a ti, e da sala do trono você encontre aqui alguém que te ama, alguém que te deseja, aqui da sala do trono você encontre aqui alguém que te ama, alguém que te deseja, aqui da sala do trono você encontre aqui alguém que te ama, alguém que te deseja, aqui da sala do trono você encontre aqui alguém que te ama, alguém que te deseja.
és amado, és adorado, preferido, esperado. 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 És amado, és adorado, o preferido e da sala do trono você encontre aqui alguém que te ama, alguém que te deseja, que da sala do trono você encontre aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. E vem e beija com tua glória, vem e beija com tua glória, vem e beija com tua glória, vem e beija-me com tua glória. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio, de dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até de dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até de dentro pra fora, de dentro Jesus. Jesus. Queridos, nessa manhã há uma liberação preciosa do Espírito Santo sobre nós. E no final da consagração, eu trouxe uma palavra que eu ouvi ontem, né? O Espírito Santo, ele se manifesta em forma de pomba, né? Ele desce ao encontro de Cristo em forma de pomba. Ele se manifesta, é um símbolo.
Alguém já tentou pegar uma pomba? Se você for com muito estabanado ou com muita força, ela vai voar. E nessa manhã é uma liberação de Deus sobre nós, através de nós, como todos nós juntos. Não é sobre uma pessoa, é sobre o Espírito Santo liberando sobre nós. E pense que a presença é como essa pomba, não vamos deixar a presença escapar. Eu quero convidar você nessa manhã a separar seu dízimo, a sua oferta, com muito cuidado, com muito zelo. Nós vamos continuar ministrando aqui, para que essa presença preciosa, porque onde 2 ou mais estão reunidos, ali Ele está. Nós não estamos mais no tempo do Velho Testamento, a lei já se cumpriu, o Espírito está em nós, Ele foi derramado. Como está escrito no livro de Atos, no capítulo 2. Graças, irmão. Aleluia. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Somos gratos ao Senhor por esse tempo que já passamos aqui, nessa primeira hora, né? Nesse primeiro tempo aqui, na consagração, onde estamos nos ajustando sempre a essa atmosfera da intimidade, da entrega. E nessa manhã nós vamos continuar falando. Espera aí, acho que eu abri errado aqui. Cadê você, minha filha? Aqui. Vamos continuar falando, né, do tema que foi aberto no domingo passado pela Nath aqui, falando sobre a identidade de filhos. Nós passaremos esse mês, né, sendo trabalhados pela palavra e pelo Espírito Santo, amém? Eu costumo fazer algo muito simples, mas que é algo muito poderoso, que é quando você ler a Bíblia, né, seja ela no papel, seja ela no tablet, aí no seu celular e etc., você há de convir comigo que você está lendo, está fora. Fora de onde? Fora de você. Sim ou não? Então diga: a palavra está fora, mas o Espírito Santo está dentro. Amém? E você também tem um Espírito, amém? E ele não está fora, ele está dentro de você. Amém? É nesse lugar que Deus se revela, é nesse lugar que Deus comunica. Diga comigo: intuições espirituais. Não é um achismo intelectual, não é uma ideia emocional, é uma intuição espiritual que nasce do teu espírito, na comunicação com o Espírito de Deus. Nesse entendimento, irmãos, você, quando está lendo a palavra, na verdade você vai falar: ah, Sérgio, então você está desdizendo algumas coisas. A palavra também está dentro de você, porque Cristo está dentro de você, amém? O Espírito Santo habita em você. Mas quando você está lendo a palavra que está fora, essa palavra ela precisa entrar, diga entrar. Diga entrar. À medida que ela entra, o que acontece? Existe uma junção da palavra com o Espírito. Toda vez que existe junção, palavra e Espírito, logos, palavra com rema, revelação, existe mudança e transformação. Amém? É isso que nós estamos vivendo dia após dia, dentro dessa comunhão, dessa identidade. E dentro dessa identidade que temos, eu queria que você falasse comigo: a fé da identidade de filhos, ou a fé na identidade. Mas nós queremos hoje trazer, como a Nath falou aqui na semana passada, eu vou falar um pouquinho. Nós já acabamos o livro de Josué, amém? Que livro poderoso, irmãos. Talvez você fale: ah, é mais um livro. Não. Todos os livros da Bíblia, eles têm um comunicado, eles têm um porquê, eles têm um processo para que a gente entenda como um todo o que Deus estava construindo desde o Gênesis, ali falando com Abraão, amém? Que foi o primeiro, o pai da fé, depois, né, os seus filhos, depois ali sendo instituído
as 12 tribos de Israel, né, na vida de Jacó, e depois nós vamos passar para um tempo e um processo que continuamos caminhando até que chegue a plenitude dos tempos, chegue o tempo de Jesus Cristo, amém? Então nós sabemos ali que existe 3 processos do povo de Israel. Primeiro o hebreu com Abraão, depois o segundo tempo com a vida das tribos, que é o povo de Israel, e depois o povo de Judá, amém? Tudo parece a mesma coisa, mas são tempos e processos diferentes. Hebreus com Abraão, Israel com Jacó e Judá, depois como ali a tribo, e que vem da onde descende quem? Jesus Cristo. A promessa estava lá, está sendo profetizado o tempo todo. E hoje eu gostaria de falar com vocês a fé da identidade de filhos. Josué capítulo 1, verso 1 e 2, por favor. Coloque aqui, Josué 1, 1 e 2. Isso, vamos projetar ali já já. Senão vou começar a ler aqui. Ok. Obrigado. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yeshua. É porque essa versão, irmãos, ela tem algumas palavras no original, ok? Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe, verso 2, Moisés, meu servo, morreu. Diga, morreu. Agora, diga agora. Levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Amém? Para entregar na mão dos israelitas. O nome Josué é muito interessante, que você vai ver que ele tem uma origem, a origem hebraica do nome de Josué. Quantos lembram o que significa? É a mesma origem de Jesus, Yeshua, Joshua, né? Significa Deus é salvação, o Senhor é auxílio. Esse nome, historicamente muito forte, compartilha da mesma raiz etimológica do nome de Jesus. Então, preste atenção aqui comigo, irmão, nós estamos falando de identidade. Moisés significa o quê, irmãos? Quantos lembram? Isso, perfeito. Exatamente isso. Tirado das águas. Significa que esse nome no hebraico, Moshe, o significado mais aceito é tirado das águas. A tradição bíblica associa o nome ao verbo machá, que significa tirar, já que o profeta foi resgatado das águas do rio Nilo pela filha do faraó. Então, Moisés é o quê? Tirado. Foi o que Deus fez. Deus tira Moisés de um contexto totalmente escravizado, porque ali estava o povo hebreu escravizado, faz com que Deus diz para a mãe, como chamava a mãe de Moisés? Exatamente. Joquebede. Tem umas músicas aí do reteté do Joquebede aí. A Bíblia diz que ela é instruída por Deus, coloca o seu filho nas águas, junto aos juncos, né? Ali perto, aonde, sabe, a filha de Faraó se banhava. E por instrução de Deus, Deus fala para ela como ela deve fazer, põe aquele menino naquele cesto e coloca ali e tira a sua mão. Diga, tira a sua mão. Gente. O Evangelho de Jesus quer que a gente tire a nossa mão para ele colocar a mão dele. Deus estava fazendo isso lá no início, na história do povo. Ela coloca e entrega ao Senhor naquele junco, aquele cesto de betume, e coloca ali, e fica olhando e observando. E a Bíblia diz que a filha do faraó foi lá se banhar.
E quando ela viu aquele menino naquele cesto, ela pega o menino. E rapidamente, a sua irmã está ali dizendo, ela percebeu que aquele menino era um hebreu. E ela rapidamente disse, eu não sei como é que é o costume, eu não sei como é que se faz para criar filho, mas a irmã de Moisés estava ali. Como é que ela chamava? E ela estava ali para dizer, ei, eu conheço alguém que pode cuidar desse menino, amamentar esse menino. Ela é? Quem? Vou te apresentar. Quem? Sua própria? Escute como Deus vai fazendo e montando o cenário. A Bíblia diz, antes, que por 3 meses ele foi escondido porque ele era belo. E temendo, existia um decreto para matar as crianças. E por isso ela fez isso, entrega ao Senhor e diz, Senhor, eu não controlo, mas tu controlas. E ela entrega aquele filho. E quando ela coloca naquele rio, o rio Nilo era um rio sagrado. Era o rio da onde eles tiravam toda a alimentação, tiravam todo o poderio. Então existia uma ideia do Deus do rio Nilo. Sabe o que Deus faz? No nariz, na frente, na cara, coloca o libertador no meio do rio, onde o Deus deles estava dizendo, nós controlamos tudo. Deus estava dizendo, até que eu comece a agir, vocês não controlam nada. E Deus começou a agir, controlar. Pois bem, esse Moisés, ele instrui, faz todo o processo que não é o caminho, a gente já falou sobre isso em outros momentos. Deus pega ele como libertador, então ele vai, tira esse povo lá do cativeiro, do Egito, e leva o povo para uma terra, diga uma terra. Existia um lugar que eles deveriam sair e chegar, diga sair e chegar. Crente que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, está perdido. Você tem que saber de onde você veio. Você tem que saber para onde você está indo. Pois bem, Moisés faz isso tudo e leva o povo para a libertação. Você sabe, as pragas vieram e tal. E o povo, então depois da 10ª praga, o faraó deixa o povo sair. Antes ele diz, pode sair, mas deixa as crianças. Sim ou não? Sabe o que acontece? Satanás está sempre de olho nas gerações. Diga comigo, mas Deus também. Se o diabo tem interesse nas gerações futuras, Deus tem mais do que ele. Não, disse Moisés. Eita, não soltei. Disse Moisés para Faraó, não. Deus disse, deixa o meu povo sair para me adorar. Diga adorar. Toda vez que você sai, você adora. Amém? Quando você sai do teu cativeiro, sai das tuas amarras, você tem a condição para adorar. Na verdade, você pode inclusive adorar lá. Mas já que eles estavam saindo, Deus disse, deixa meu povo sair, para que eles me adorem. E Deus disse para me adorar lá no deserto. Diga comigo, existe adoração até no deserto. Sabe por quê? Porque Deus é o alimento do deserto, Ele é o suprimento do deserto, Ele é o socorro do deserto, Ele é o sustento do deserto. Foi ou não foi, irmãos? Assim que aconteceu. O povo sai durante 40 anos, Deus sustentou ou não sustentou eles na jornada? Você sabe, e você já leu, já estudou sobre isso. A jornada talvez para chegar, sabe, na Terra Prometida era 15 dias. Uma coisa assim. Demorou quantos anos? Às vezes a nossa jornada, ela se torna complicada, porque nós vamos fazendo atalhos no caminho. E Deus vai, no retalho que a gente faz, Ele vai construindo alguma coisa. Por sua graça. Amém? Mas cuidado, porque a Bíblia diz que aquele povo que saiu, alguns dizem que 2 milhões, 5 milhões. Meu irmão, eu só sei que
Nós falávamos aqui na quarta-feira. Deus fez com que Moisés, que está diante do mar, diga diante do mar. Quem é que está na cola? Quem está vindo atrás furioso? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus fez o que com o coração de Faraó? Endureceu o coração de Faraó. Às vezes a gente acha que é Deus que está, sabe, é o diabo que está agindo. Às vezes é Deus que está endurecendo algumas coisas para ele fazer o que ele quer e precisa fazer na minha vida e na sua vida. É o diabo. Meu irmão, se é o diabo, ele vai ser só o agente. Porque quem está no controle é Deus. E a Bíblia diz que então Deus endureceu o coração de Faraó. Endureceu. E por algumas vezes ele cedia e voltava. Cedia e voltava. Cada praga, se você não sabe, cada praga que veio ali de Deus para ali o Egito, para Faraó, era um confronto aos seus deuses. Depois você pesquisa, lê, isso está aí pela internet. Cada praga daquela era um confronto a um Deus que eles acreditavam. Eles tinham muitos deuses. O Deus da agricultura, o Deus do sexo, o Deus do não sei o quê, e assim vai. Cada praga era um confronto de Deus a esses deuses específicos. Escute aqui, por favor. Quando eles agora estão nessa jornada, esses 2 milhões, 5 milhões de pessoas, eles, de repente, nessa saída, depois do endurecimento do coração de Faraó, depois da 10ª praga, que é a praga do quê? Quantos lembram? A morte dos primogênitos. O que Deus instruiu o povo a fazer? Colocar sangue nos umbrais. Amém? Sabe o que Moisés fez? Pergunta assim, o que Moisés fez? Moisés, preste atenção. Moisés, ele faz um culto. Qual culto? Ele faz uma reunião. Qual reunião? A celebração da Páscoa. O que a celebração da Páscoa aponta? Diga, o Cordeiro. Antes de entrar na ação literal daquilo que eles iam provar, daquilo que eles iam experimentar, o que eles fizeram? Um ato profético, comendo e fazendo uma ceia e chamando para que o Senhor passasse sobre as casas, e as casas que não tinham a marca do sangue, que apontavam para o Cordeiro Pascual, o Cordeiro do sacrifício, o que acontecia? Morriam. A Bíblia diz que todos os primogênitos do Egito morreram. Todos. Então, Faraó não aguentou, deixa esse povo ir. Deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção que eu vou te falar. Se você compreender isso, não com a sua mente natural, mas com a revelação daquilo que Jesus já fez, todas as vezes que Satanás te fustigar, todas as vezes que ele tocar em você, se você entender, como a palavra de Deus diz lá no Salmo 92, se eu não me engano, Deus me ungiu, me deu uma capacidade como do boi selvagem. Sabe o que você faz com algum animal selvagem? Tem algumas pessoas aqui que são de mais de interior ou foram criados. Quando existia um boi selvagem, uma cabra, né, que era ruim de domar, um cavalo ruim de domar, era fácil de fazer? Tem uns que você toca a mão assim, ele já deixa. Tem uns que você pega assim e, sabe, e puxa e ele vem. Mas tem uns, meu irmão, se você não tem umas cabras que dão cabeçada? Você sabia que ovelha também dá cabeçada? Se você não sabe, dá, tá? Tem ovelha que não está num estado muito bom, não. Ela começa a dar umas cabeçadas que nem os cabritos. Deixa eu te falar uma coisa. O boi selvagem, cada vez que você tenta, sabe, domar ele, ele fica mais furioso. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que Deus vai nos dar um poder, uma unção do boi selvagem. Cada vez que Satanás tocar em nós, nós ficamos mais furiosos. Não escuto nenhum amém. Tem gente que tem mais medo do diabo do que outra coisa. Não estou brincando. Escute, Jesus deu uma missão aos discípulos.
E eles saíram, eles começaram a pregar. Não foi isso que Deus fez? Enviou 2 e 2. E eles voltaram cheios de alegria. Meu irmão, eles voltaram, sabe assim, como você pode dizer, celebrando, festejando. E eles disseram o que para Jesus? Senhor, até os demônios nos submetem. Foi ou não foi? Até os demônios, quando nós falamos, eles, sabe, se submetem a nós. Felizes por ver o cumprimento do que Jesus tinha dito para eles que ia acontecer. Ou não foi? Jesus disse, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. E aí eu vos dei poder para pisar serpentes e nada vos estará dano algum. Irmão, os caras saíram. Quando eles voltam vendo esse cumprimento. Satanás tinha caído. Todo o poder e a liberação dele estava agindo e operando. Mas Deus dá poder e autoridade para os filhos. Diga, eu como um filho, eu tenho a identidade de autoridade que não é minha. E Jesus já ajusta eles rapidamente para a visão e para o entendimento. Eis, o que Jesus disse para eles? Não fiquem felizes, porque os demônios vos submetem. Mas alegrai-vos, porque o vosso nome está onde? No livro da vida. Meu irmão, se tem um lugar que você pode ter certeza, você pode não ter sido convidado para alguma festa maneira, para a reunião do fulano de tal que te esqueceu, mas eu te dou uma garantia, que se você recebeu a Jesus Cristo, o teu nome está no livro da vida. Não está no livro da morte, o teu nome está no livro da vida. E ele mesmo, o Messias, o Salvador, só ele pode abrir esse livro que está selado. Amém? Só ele tem esse poder de abrir os selos. Por isso que Apocalipse fala do primeiro, segundo, e assim vai. Agora vamos aqui caminhar para a gente... Nós precisamos perceber que nós vamos ver alguns pontos que definem essa mudança. Qual a mudança? De uma identidade de Moisés para uma identidade de Josué. Quer acompanhar aqui comigo? Preste atenção. De peregrinos a conquistadores. Eles saem como peregrinos. Que é um peregrino? Aquele que não sabe. Meu irmão, não tem terra, não possui nada. Ele sai perdido. Ele é um nômade. Mas eles saem de peregrinos do Egito para entrar numa terra de possessão chamada Canaã. Sob a liderança de Moisés, a identidade do povo era marcada pela dependência no deserto. Não que não seja hoje, mas o que acontecia? O maná todo dia, diga maná. Quarta-feira nós conversarmos. O maná só servia para aquele dia. Só de sexta para sábado eles podiam juntar uma porção, porque o 7º dia era o dia do descanso. Deus já estava apontando para eles, olha, vocês não vão precisar trabalhar nesse dia. Nesse dia vocês vão se descansar e saber quem eu sou. Ou continuar lembrando de quem eu sou. E a Bíblia diz que dia após dia descia um orvalho do céu. E quando aquele orvalho caía na terra, virava um maná. O que é maná? O que é maná? Vocês ouviram quarta-feira, não é possível que você já esqueceu. Como é que esquece, né? Que é? Já esqueceu, né? É literalmente a ideia. O que é isso? Deus vai trazer algum maná para você hoje, você vai falar assim, o que é isso? O que Deus está fazendo? O que é isso? Amém? Você vai ficar surpreso. E a Bíblia diz que era como como é que fala? Um pão, sabe, com sabor de coentro de mel, sei lá, alguma coisa assim. E todo dia eles tinham. E eu vou te dizer, quando eles guardavam o maná do dia para o outro, sabe o que acontecia? Estragava, diga estragava. Diga, o alimento, o pão, era só para aquele dia. Não podia guardar para o dia seguinte. Deixa eu te dar uma boa notícia. Tudo que você guarda hoje continua como um depósito dentro de você. Não se estraga. O pão que você comeu hoje vai continuar te sustentando para amanhã. Só que eu quero te dar uma noção boa. Você continua precisando e tendo a clareza da dependência de Deus. Porque a Bíblia diz, João capítulo 6, quem de mim come, por mim
viverá. Escute o que eu vou te falar. Se você não se alimenta de Jesus, você passa a ter algo que é parecido com aquela pessoa que diz assim: eu estou jejuando e nada acontece. Sabe por que nada acontece? Porque tudo que entra com jejum sem fé, você pode fazer até um esforço enorme, não serve de nada. Você vai morrer de inanição. Sabe o que é isso? Não como nada, não como nada. Precisa acrescentar a tua oração à fé. Amém? Porque Isaías 58 vem uma amostra de Deus, dizendo: é desse jejum que eu quero? É desse jejum? Que vocês fiquem apenas sem comer? Qual é a instrução lá? Que você liberte os cativos. Que vocês façam o que estão sofrendo. Por isso Jesus abriu lá na sinagoga, Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele me ungiu, me capacitou para pregar as boas novas da salvação. Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa jejuar, amém, irmãos? Mas associa o seu jejum a você como um sacrifício vivo. Conserte a tua linguagem com aquilo que conecta com a ação do Espírito e não com a murmuração da carne. Tem gente que jejua e diz assim: que desgraça que eu estou fazendo. Com a fome desgraçada tem que jejuar. Tem? Deve estar agradando muito ao Senhor. Ainda que você sofra na sua carne, tem que ser Jesus. Só vai entender isso quem se move pelo Espírito. Você vai dizer: Jesus, a comida não é mais importante do que o Senhor. A sede que eu estou sentindo não é maior do que a sede que eu tenho de ti. Isso conecta você a uma realidade de entendimento espiritual. Isso é um culto racional ou espiritual. Amém? Então eles saem de peregrinos a conquistadores. É sobre essa identidade que eles estavam ali vivendo. Sustento diário, nomadismo, que significa eles saíam de um lado, iam para o outro, não tinham lugares para fixar. Era um estilo de vida de indivíduos e grupos que não possuem habitação fixa. Isso é um nômade. Amém? Isso mudou-se constantemente de um lugar para o outro. Eles saíam daqui, iam para lá, iam daqui, ia para lá. Diga com Josué. O povo assume uma postura ativa de guerreiro. Se você não se vê como um guerreiro, você está deslocado do que Deus olha para você. Porque os outros 10 espias que Moisés mandou por orientação de Deus olhar a terra, voltam com um relatório dizendo: nós somos aos nossos próprios olhos. Nós somos aos nossos próprios olhos como o quê? Gafanhotos. O que é um gafanhoto? Diga um inseto. Se você olhar para os gigantes que estão à tua frente e você se vê como um inseto, sabe o que vai acontecer? Exatamente isso. É o que você é, um inseto. E Deus não falou que era um burrinho, não era uma vaquinha. Deus falou: você é um inseto. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, desde a antiga aliança, Deus vinha sobre alguns homens e agia sobre alguns homens. A Bíblia diz que Josué e Calebe, diga Josué e Calebe. Josué é a figura de quem? De Yeshua. Josué e Calebe disseram: ei, o que vocês estão fazendo? Olha lá, Êxodo 12 para frente. O que vocês estão fazendo? Vocês estão apavorando o povo. Escute o que eu vou falar para você, irmão. Nós precisaremos viver um tempo. Escute o que eu estou te falando. Vou falar isso profeticamente. Nós precisamos viver um tempo que você e eu seremos apertados. Nós seremos comprimidos. E Deus está nesse negócio. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Deuteronômio capítulo 8 diz que eu te levei para o deserto, te fiz fazer o quê? Sentir fome. Para o quê? Para provar o que tinha no teu coração.
Às vezes nós estamos vivendo alguns processos e nós estamos, sabe, totalmente desesperados, sem entender que às vezes Deus está trabalhando nesse processo. Mas a identidade agora, ela mudou. Por que mudou? Diga, Moisés morreu. Parece ser muito simples, mas, meu irmão, foi a mesma ideia que Jesus disse para os discípulos. Eu vou para o Pai. Mas não vos deixarei o quê? Sós, órfãos. Mas quando eu for, todos vocês me negarão. Sabe por quê? Jesus sabia que nível ele estava trabalhando e construindo com aqueles irmãos, seus discípulos. Quando Moisés morre, você pensa o quê? Josué é um aprendiz, um discípulo de Moisés. Qual é a ideia que você imagina? Ferrou. O libertador morreu. Ele acabou agora, o que vai ser de mim? Eu não vou ter ninguém para me instruir, eu não vou ter ninguém para me dar, sabe, uma palavra. Eu não vou ter. Qual é a palavra de Deus para Josué? Ei, ser forte? Você só precisa ser forte e corajoso quando você está o quê? Amedrontado, cheio de medo, inseguro. Sim ou não? É lindo quando a gente fala, meu irmão, ser forte e corajoso. É lindo. Eu só quero ver como a gente se posiciona quando eu preciso ser forte e corajoso. Porque quando aqueles homens chamados Josué e Caleb olharam os mesmos homens que os outros 10 olharam, eles disseram, ei, para de fazer isso com o povo, porque vocês estão apavorando o povo conforme vocês falam. Escuta o que eu vou falar para você, irmão. Muitas coisas vão vir para confrontar o que você ouve, para confrontar o que você vê, para confrontar o que você sente. Mais do que olhos naturais, ouvidos naturais, você tem ouvidos espirituais, que são por uma intuição espiritual, que se conecta com Deus, que você vê pelos olhos do Espírito. Você não vê com os olhos da alma. A alma vai te roubar, a alma vai te arrebentar. Mas a alma não serve para nada. Serve, ela está aí, cara. Você não sentiu hoje a presença de Deus aqui? É a alma. E quando você não sentir a presença de Deus? É a alma. Eu não preciso sentir para saber que Deus está comigo. Mas e se Ele não estiver? Ele diz que está. Eu vou confessar isso até o final da minha vida. Já vi gente confessando sobre doenças, sobre enfermidade. E dizendo, não sendo negacionista, vai um, procura outro, mas continua afirmando, o Senhor é minha cura, o Senhor é minha restauração, o Senhor é minha redenção. O que eu preciso fazer? Eu vou fazer, mas o Senhor é minha cura, o Senhor é minha redenção, o Senhor é minha salvação. Eu nego essa mentira, eu nego essa situação que vem para aprisionar a minha mente, um sentimento de incapacidade. Exatamente. Na sua alma e na minha alma, eu me torno totalmente incapaz. Mas no meu espírito, conectado com o Espírito de Deus, eu me torno um valente e um guerreiro. Josué e Caleb disseram, assim como Deus disse, diga comigo, Deus disse. Sabe o que eu e você precisamos saber? O que Deus disse. Se Deus disse, Deus nunca me deu uma profecia, Deus nunca me deu uma palavra. Eu contava para os irmãos. Não sei se foi quarta-feira, sei lá que dia que foi. Quando eu queria que Deus usasse um irmão que eu gostava demais, um pastor, daqueles profetas, um americanozão que na época, estava muito no nosso meio, nas comunidades. Eu falava lá no Maracanãzinho. E aquele pastor desceu e começou a orar para o povo. Eu falei, é hoje. Aí você começa a fazer um eu evangelho. É assim que Deus vai fazer. Ele vai vir até a mim, vai botar a mão sobre a minha cabeça e vai me dizer, eis que o Senhor te diz, meu filho. Você nunca pensou sobre isso, né, gente? Deve ser coisa de gente assim, meio doida assim. E o pastor desceu do púlpito. Muitas pessoas
cadeiras, separa as cadeiras. E o pastor vinha pertinho assim de mim, eu só sentia o cheirinho da unção. E ele passava e nada de mão na minha cabeça. Falei, ô Jesus, confirma hoje o meu chamado, Jesus. Confirma hoje o meu chamado, Jesus. Confirma hoje o meu chamado. Meu irmão, Deus é muito bom. Deus anda conosco o tempo todo, nas nossas meninices, nas nossas criancices. Mas a partir daquele dia, alguma coisa mudou dentro de mim. E sabe como é que mudou? Mudou com a sensação da morte. Porque enquanto eu estou orando para Deus confirmar pelo profeta, o Maracanãzinho não é como é hoje. Se você for no Maracanãzinho, hoje o Maracanãzinho é 10. Naquela época nem luz tinha direito. Nós que estávamos organizando o congresso, nós a igreja, né? Tivemos que botar gambiarras. Sabe o que é gambiarra? Aquelas lâmpadas com aquele... Acho que é isso que chama mesmo gambiarra, né? Aquelas lâmpadas com uma extensão cheia de lâmpada para iluminar o ambiente. Meu irmão, enquanto eu estou lá falando com o meu papai, Senhor, confirma, usa o outro. De repente vem um facho de luz, irmão. A impressão que eu tenho é feixe de luz. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Eu me estouro esse negócio de solta com salta. Solta do carro, não é solta, é salta. Esse negócio aí. Um feixe de luz. Meu irmão, é como se abrisse um lugar escuro. Lá não estava tão claro assim, mas tinha luz. Veio uma luz, irmão, e me deu uma lambada aqui no meio do peito. E eu caí que nem por cima das cadeiras. Voei. Você estava perto, você lembra? Eu nem sabia que tu estava lá. Hã? Eu fui parar longe, está dizendo, irmão. Óbvio que eu não tenho essa noção sobre mim mesmo. Eu sei que eu caí. Eu acho que eu caí em posição fetal. E comecei a falar para Deus, o Senhor vai me matar. Eu achava que eu ia morrer naquela hora, irmão. Por isso, quando você olha para a Bíblia e diz que algumas pessoas tiveram um encontro com a presença e a glória de Deus real, eles caem por terra. Eu caí, eu falei, vou morrer. Sabe por quê? Eu vi quem eu era. E quando você vê quem você é perto da glória de Deus, meu irmão, você não sabe nem o que você faz. Você quer esconder, lembra deve ser a mesma sensação de Adão. Porque tive medo, me escondi. Eu tive medo da presença de Deus. Falei, vai me matar esse negócio. Depois de algum tempo, sei lá quanto, eu levantei. E a partir daquele dia, eu deixei de ser menino. E parei de ficar perguntando, Deus, se tu quiser, usa alguém. Deus usa quem Ele quer toda hora. Você não precisa ficar buscando profecia e procurando gente. Busca o Senhor, porque Ele vai falar contigo na palavra, no teu espírito, com revelação, com entendimento. E a partir daquele dia, a minha vida tomou um novo rumo. Eu comecei a amadurecer nos meus posicionamentos com Deus. Assim como Josué olha para aquele gigante e diz, o Senhor vai entregar eles que nem pão nas nossas mãos. Amém? A gente vai estraçalhar, a gente vai arrebentar com eles. Era o entendimento que ele estava tendo. O que acontece? Josué assume essa postura ativa de guerreiro, conquistador, para tomar posse da terra que Deus tinha dito. É terra de gigante, terra que mana leite e mel, mas eu vou entregar essa terra na mão de vocês. Foi o que Josué ficou. Pare de ficar registrando o que você não deve. Você costuma ficar registrando na tua mente, nas tuas emoções, o que não deve, o que você não deve registrar. Ai, eu não sei o que vai acontecer, será como é que eu vou ficar, o que vai acontecer com fulano, com ciclana, meu filho, papai, mamãe. Meu irmão, você não controla isso, nem eu. Você vai precisar fazer que nem fez Joquebede. Bota o Moisés no cestinho e deixa lá no rio, debaixo do Deus que governava o rio Nilo. Ela estava dizendo, o meu Senhor vai cuidar do meu filho. O Senhor cuida do seu filho, do seu pai, da sua mãe, sabe, da tua comida, do teu trabalho, dos teus negócios. Posso ouvir um amém? O que acontece? Uma consolidação territorial. A divisão de Canaã, a conquista e a divisão de Canaã transformam grupos de tribos nômades em uma nação sedentária, com fronteiras definidas e assentamentos permanentes. Porque sedentário, meus irmãos, eles não precisaram fazer nada. Deus foi expurgando o povo.
Deus foi entregando, Deus foi fazendo, Deus foi movendo. Algumas coisas, por causa do medo, do desespero deles, eles tiveram que fazer algumas coisas, mas Deus foi entregando na mão deles. O que acontece? Renovação da aliança. O que Josué faz lá no capítulo 5? Eu não tenho tempo aqui para ler. Josué capítulo 5 fala do encontro do Gilgal. Josué faz com que todo aquele povo que não morreu, porque muitos morreram no deserto, e foi nascendo uma nova geração no deserto. Diga, uma nova geração. Presta atenção que eu vou falar com você. Isso é muito sério que eu vou falar com você. Presta atenção. Por causa da mentalidade de uma geração, eles morreram no deserto. E o que aconteceu? No meio do deserto surgiu uma nova geração. Como Josué sabia que eles não tinham entendimento do pacto, da aliança, como seus pais tinham, mas fracassaram e morreram, Deus instruiu Josué a fazer o quê? Passar todos pela vara de pederneira. Significa uma faca de pedra. Diga, faca de pedra. Preste atenção como as coisas são proféticas na Bíblia, irmão. O que era uma circuncisão? Um corte no prepúcio do homem, e aquele sinal era um sinal de um pacto, de uma aliança com Deus, aonde ali eles eram completamente operados pela ação de Deus naquele ato para que o excesso da carne fosse tirado. Diga, excesso de carne. Tem muito excesso de carne em nós, e você olha para a tua carne natural, não tem nada. Você não quer perder um pedaço do corpo, quer? Está falando da carne, da alma almática, da alma que se dobra por qualquer coisa, entre aspas, né? Qualquer pressão, qualquer guerra, qualquer sofrimento. Então, isso que acontece? Deus instrui para que Josué faça o quê? Uma nova circuncisão. E a Bíblia diz que ele circuncidou aquela geração. Até que eles foram o quê? Sarados. Depois você lê, eu não tenho tempo para ler com você. Depois que eles foram sarados, a Bíblia diz que cessou, diga cessou, o maná, e eles entraram no tempo de novos frutos. Olha para o texto da Bíblia. Agora não é o maná mais que está vindo sobre eles. Entenda isso profeticamente, irmãos, amém? Por que o maná encerrou? Porque eles estão entrando num tempo novo de identidade. Agora o suprimento vai vir da terra, da conquista do que eles estão fazendo. Deus já provou para eles que Ele é o sustento, que Ele é a força, que Ele é a capacitação. Agora está nas mãos de Josué. Isso se cumpre literalmente em Josué capítulo 24. Josué, ele faz um rito de passagem para consolidar a identidade religiosa de uma nova terra. Depois você lê lá. Josué capítulo 5, eles passam pela faca da pederneira. Essa pederneira aponta para quem, irmão? Diga pedra, pederneira é pedra. Quem é a pedra que está fazendo uma circuncisão agora na nova geração? Diga Jesus. Jesus está operando na vida daquela nova geração. Isso se conclui lá em Josué capítulo 24, quando Josué renova o pacto com aquele povo. Amém? E dentro dessa renovação de aliança, Josué está liderando esse marco espiritual, como está lá em Josué 24. Na transição de Moisés para Josué, também podemos ver a marca de uma mudança, de um perfil. Qual é o perfil? De um libertador espiritual. Diga, libertador espiritual, que é a figura de Moisés, para um estrategista militar, que é a figura de quem? Josué. Essa é a nova identidade. Você já passou pelo processo da libertação. Quantos podem ouvir amém? Amém? Ah, mas eu estou sempre sendo liberto. Amém, irmão. Eu entendi o que você falou. Mas eu estou falando da libertação onde você está debaixo do jugo de Faraó, do inferno. Você já não está mais debaixo do jugo de Satanás. Amém? Então você já passou desse processo de libertação. Tem a libertação da conversão da sua alma e etc., da minha também. Mas eu estou falando aqui de algo que eles passam da libertação espiritual para uma estratégia militar.
Cada um foi moldado especificamente pelo momento histórico no qual vivia. O momento histórico de Moisés foi um, o momento histórico de Josué foi outro. Nós precisamos entender os ritos de passagem. Escute aqui. Quando o povo saiu do Egito, eles depararam de frente para o mar. Sim ou não? Chamado Mar Vermelho. Não é verdade? E quando ele chega dentro do Mar Vermelho, o faraó vindo com seus cavaleiros aqui, seus carros, os homens, né, soltando fumaça pelo nariz, como quem diz a expressão, né? Eu vou acabar com vocês, eu estou furioso. Eu vou arrebentar. O que vocês fizeram comigo e Deus provocando isso tudo. Diga, Deus provocando isso tudo. Diga, Deus provocando isso tudo. Moisés vai orar. Qual é a oração de Moisés? Você sabe que Moisés era um intercessor, amém? Moisés vai interceder. Senhor, por que o Senhor me fez sair do Egito, junto com esse povo, para a gente morrer aqui? Porque o mar está aqui, a gente não tem como atravessar. O povo está ali, o que a gente faz? O que Deus disse para Moisés? Por que clamas a mim? Está de brincadeira. Eu só tenho o Senhor para clamar? Eu vou clamar mais para quem? Eu vou clamar para os deuses lá de Faraó, meu pai? Vou clamar os deuses da minha mãe, minha mãe adotiva? Não, Senhor, eu sou teu. Eu sei porque eu vi. Deus começou a se revelar para ele lá na sarça que queimava, amém? Ele ouviu a voz de Deus e Deus começou a revelar, a comunicar com ele. E agora Moisés está diante do Mar Vermelho. Por que clamas a mim? Qual é a resposta de Deus? Aí sim. Estende, calma. Estende a tua vara. Diga vara. Diga autoridade. Deus já tinha dado o sinal para Moisés. Moisés, lançou a vara no chão. Ela virou o quê? Toda vez que você não toma a autoridade correta, ela vira serpente na tua vida. Cuidado com o que você fala. A autoridade está na tua língua e na tua boca. Jogou no chão, virou serpente. Deus falou, pega pela cauda. Até eu que sou um urbanoide, você sabe que você não pode pegar uma serpente pela cauda. Porque você pega pela cauda, ela vira e te dá o quê? Um bote com o veneno que ela tem. Preste atenção. Como Deus vai quebrar toda a lógica emocional, intelectual que a gente tem. Deus só quer uma coisa, que a gente confie. Pega, Moisés. Ele pegou pela cauda. Quando ele pegou pela cauda, o que virou na mão dele? Uma vara de novo. E Deus, para provar esse negócio, Deus falou, Moisés, põe a mão no teu coração. Ele botou. Quando ele tirou, como é que estava a mão? Leprosa. Vai prestando atenção no nível de identidade. Leprosa. Deus diz, põe de novo a mão no teu coração. Quando ele botou a mão no coração, o que virou? Uma mão sarada, sã. O que Deus está querendo mostrar? O problema está no que está dentro de você, Moisés. A solução está dentro de você. Como que você vai utilizar isso? Escute. Dentro dessa ideia, Deus está mostrando para Moisés, Moisés, para de clamar a mim. Estende a tua mão com a tua vara e diz ao mar, abre-se. Moisés fez o quê, irmão? Abra-se o mar. Duas galerias de água se deteram de um lado e de outro. E eles começaram a passar no meio do mar. Sequinho, irmão. Eu sempre falo, vai ver os filmes do Spielberg, você vai entender esse negócio. Esses caras se inspiram, irmão, na Bíblia. Ele passou. E o povo veio vindo o quê? Atrás, diga furioso, querendo arrebentar, querendo destruir, com qualquer possibilidade de um Deus verdadeiro e poderoso que livrou eles lá do Egito, e eles lá no meio. E a Bíblia diz que Deus então começou a fazer com que os carros, as rodas dessem problema, que eles começaram a enguiçar aqui, enguiçar ali, e aí eles arrumavam e continuavam. Escute, olha lá, está no texto da Bíblia. Quando a Bíblia diz, quando passou o último, diga o último, diga um batismo.
O primeiro batismo que Deus fez com esse povo foi o batismo do Mar Vermelho. Isso fala de uma estação do povo da libertação. Deus agora vai entrar na vida de Josué e vai fazer o segundo batismo. Qual? O do Jordão. As águas do Jordão também não pararam, irmão? Para que eles pudessem atravessar? Ali Deus está falando. Eu vou ter que continuar essa história num outro tempo. Porque é muita riqueza, irmãos. E o que Deus faz? São quase 10 para medir. Eu vou parar aqui. Por quê? Não, eu só vou falar aqui sobre o perfil e a formação desses líderes. Mas quando eu chegar sobre como Deus fez e instruiu Josué a atravessar o Jordão, você vai ver que Deus faz 2 instruções para eles. Uma, colocar as pedras num lugar aparente onde todos vissem. A gente vai chegar lá, a gente vai ler. Eu não sei quando que isso vai ser, porque eu já botei algumas pessoas para ministrar, então vai entrar outros ministradores aí, mas Deus vai dar graça para a gente, em algum momento, voltar nesse assunto. E Deus, então, instruiu Moisés a botar algumas pedras tiradas do próprio rio. 12 pedras ali, que eles fossem levantadas como um altar de lembrança. E mandou o sacerdote entrar até o meio do Jordão e colocar outras pedras lá no meio do Jordão. Diga, umas aparentes e outras escondidas. Fica ligado nisso que eu vou falar com você quando a gente voltar nesse assunto. Existem pedras que estão colocadas para a gente se lembrar. Existem pedras que estão colocadas para você viver e experimentar o que ninguém vê, o que ninguém sabe. Fala do íntimo, fala do interior. E eu vou terminar dizendo qual é o perfil e a formação. Moisés, ele é o legislador de Israel. Ele que faz as leis, Deus instrui. Deus fala para ele como ele deve construir o tabernáculo, sim ou não? Ah, me lembrei. Nós estamos cantando aqui, em espírito, em verdade, te adoramos. Oh, essa música marcou, meu irmão. Eu sou mais ou menos desse tempo aí, da década de 90. Mas tem uma coisa aí que precisa ressignificar nessa letra. Eu sei que talvez o pastor Márcio, que fez essa música, Márcio Pereira, lá do Koinonia, obviamente, não estou querendo que ele mude a música dele, a letra dele, amém? Mas fala que a gente gosta de ficar nos átrios do Senhor, amém? Preste atenção. Por que eu lembrei? Porque quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, no tabernáculo existia 3 setores. Diga comigo, 3 setores. Diga átrio, santo lugar e santo dos santos, ou santíssimo lugar. O átrio todo mundo entrava, amém? Jesus veio para que todos entrem, amém? No lugar santo entram os sacerdotes, entram aqueles que já têm entendimento, conhecimento, revelação de o que é uma oferta, de o que é uma entrega, o que é um sacrifício. Mas no santo lugar só entrava uma vez por ano o quê? O sumo sacerdote. Preste atenção que eu vou falar com você. Cada área dessa fala de uma área da nossa vida. Corpo, alma e espírito. Tem gente que vai falar outra coisa. Isso é uma besteira. O homem é integral. Cada um anda no entendimento que tem. Para mim, Deus mandou fazer 3 áreas. Mandou colocar no lugar santíssimo um incensário e lá uma arca chamada Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinham 3 elementos. Quais? O pão, amém? A vara e as tábuas. Todos apontam para Jesus. Ele é o pão que desceu do céu, ele é a vara que floresceu do sacerdócio, e ele também é o quê? A lei. Ele é a própria lei cumprida. Por isso, quando Jesus chega, ele fala, eu sou o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Eu sou o cumprimento daquilo que ninguém conseguiu. Amém? Ele cumpriu tudo que eu e você não podíamos cumprir. Voltando. A missão do legislador Moisés, criado na corte egípcia, tinha uma formação política e intelectual. Moisés foi trabalhado, tá? Atuou como profeta, juiz e mediador
direto entre Deus e o povo. Era Moisés que levava essa carga. O povo falava, quando lá o monte pegou fogo, tudo que tocava morria, o povo falava, não fala Deus conosco não. Fala Deus com você. Fala com você, comigo não. Entenda como é que as coisas são construídas, irmãos. Por isso que a música da galera lá do Morada, dizendo, Moisés, sobe você. A gente continua dizendo isso. Vai, pastor, vai você. Vai, líder. Você que é líder do departamento, você vai. Eu fico aqui embaixo. Não precisa não. Deixa Deus falar com você e você fala comigo. Meu irmão, a Bíblia diz que nos últimos tempos, Deus falaria pelo seu Filho e nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo estaria aqui conosco para nos lembrar e nos ensinar todas as coisas. Deus não precisa mais de um intercessor. O intercessor é Ele, por mim e por você. Nós acabamos de ler, quando o Wanderson abriu aqui a reunião, a Nicole falando aqui, que o próprio véu que foi rasgado é o véu que? Do corpo de Jesus que foi dilacerado, irmão. Se ainda existe véu sobre os nossos olhos, como a Nath cantou aqui, são os véus da incredulidade, da nossa falta de entendimento espiritual. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Toda vez que eu for incrédulo, eu estou cego. A gente fica falando do ímpio. Essa palavra é para crente, irmão. Ou não é? Está falando para o ímpio já é cego, irmão. Ele nunca vai saber que é cego. Mas nós, hoje que podemos ver, Deus está falando assim, não seja incrédulo. Então, esse era o cara, o Moisés, legislador, e o Josué, o general, formado no campo de batalha. Ah, mano. Tem coisa que eu só aprendi na prática. Tem gente que diz assim, eu sou formado no quartel-general, né, mano? Ele é um marinheiro. Ó. Nunca foi na guerra, né? Agora, pergunta para alguém que foi na guerra. Não mudou tudo. Tu tem treinamento, não é verdade? Treinamento, pô, cara, é legal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fui fazer meu negocinho de moto, como é que fala? Aula de moto. Eu fiquei reprovado. Autoescola de moto. Fiquei muito frustrado. Treinava direitinho, fazia tudo direitinho. Cheguei lá, fiquei reprovado. Fiquei invocado, que vontade de bater. Estou brincando. Falei, toma água. Ai, meu Deus do céu. Está todo ressecado aqui? Ainda bem que a minha esposa não está aqui, senhor. Faça que ela não veja esse vídeo. Ai, meu Deus. Eu fico ressecado aqui porque eu tomo um comprimidinho, irmão, de... Como é que fala? De pressão. O médico me orientou um tempo atrás tomando, eu estou tomando. Não sei nem como é que está hoje. Já vi que está tudo certo. Eu continuo tomando. Ele falou, cara, tome, isso é besteira. E eu acho que ele resseca muito a minha boca. Estou confessando aqui. Rebobina aí. É no campo de batalha, irmãos, que a gente aprende. Estava falando sobre a autoescola, motoescola. Aí fiquei frustrado. O cara que era o nosso instrutor achou que toda a turma ia passar. Éramos 6 ou 7. Só um passou. E não fui eu. Fiquei quase com inveja do amado. Estou brincando. Ele foi o primeiro a fazer, o primeiro a passar. Todo mundo, eu imaginei, pô, ele passou, todo mundo vai passar. Só passou ele. Resumo. Depois, o instrutor disse assim, meu amigo, tem gente que vem do BOP aqui. BOP é uma força especial da Polícia Militar. Ou da Polícia Civil, que é o CORE. Os caras vão lá e ficam reprovados. Quer treinamento? Os caras treinam dando tiro, irmão. Os caras treinam pegando, fazendo circunstâncias. E mesmo assim, ali, as emoções driblam o cara de um tal jeito que ele não consegue passar numa prova de moto. Eu não sou do BOP nem do CORE, você imagina eu. O que eu estou querendo dizer? Que existem coisas, irmãos, que a gente ainda fracassa, porque a nossa alma, ela nos sabota. Sabotagem da alma. Você começa bem, você fala, amanhã eu vou começar a fazer isso. Na terça tu já fala, será que vale? Na quarta eu falei, não vai dar não. Vou ler a Bíblia, segunda-feira você começa empolgado. Na terça-feira já dá um cansaço, um desânimo. Você diz,
Já disse para vocês. Eu costumava ler muita Bíblia sentada no trono, né? Literal, aquele outro. Aí, eu acabei de ler o Salmo 119. Salmo 119 é grande, irmão. Salmo 119 não. O Salmo 119 mesmo. Salmo 119, não são 178. Hã? É o maior Salmo da vida. 170 e poucos versículos, 179, sei lá. Quando eu acabei de ler o Salmo 179, irmão. Ah, não. Não foi o Salmo não, irmão. Não foi o Salmo não. Era mais. A pegada era maior. Era livro de Jó. São 42 capítulos. Eu não me lembro se eu estava lendo todos já, ou se eu comecei desde o 1, ou se eu no meio do caminho comecei a ler. Quando eu acabei 42, e pestanejando, né? Dormindo, né? Quando eu acabei de ler o Salmo 42, deu aquela alegria, né? Assim, Jó, glória a Deus, Deus é poderoso. Ao Espírito Santo, só pode ser. Só ele faz essas perguntas, irmão. O Espírito Santo perguntou assim, ei, lembra um versículo que você leu? Irmão, não veio nada na cabeça. Nem umzinho para eu brigar com ele. Falei, tá pensando que eu não lembro? Lembro sim aqui, ó. Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu irmão. Aí que você vê, assim, às vezes você fica tentando barganhar com a tua alma para se sentir aceito. Sabe? O que acontece? Tenho 2 minutos para dar meio-dia. Esse Josué, que é a figura de Yeshua, é o general que é formado no campo de batalha como comandante militar de Moisés. Sua liderança agora é focada na execução prática, tática, obediência estrita. Ele está baseado no quê? O que Deus disse para ele lá no início do capítulo de Josué? Josué, tem de bom ânimo. Tenha coragem, Josué. De fazer o quê? Coragem para quê? Para guardar. Diga guardar. O quê? Medita de dia e de noite. E guarde o que você tem aprendido. Escute o que eu vou falar e acabo. Falava para o povo aqui na quarta-feira. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Diga alimentar da palavra. Como alguém que rumina. Você sabe o que é ruminar? Sabe? Como é que faz? Come um capim, um boi, come um capim. Depois que ele come, ele processa aquilo lá no estômago dele, não sei se é onde que é feito o processo, realmente não sei, leigo. Mas ele processa aquilo lá e faz o quê? Bota para fora. Depois ele pega de novo e faz o quê? Come de novo. Sabe o que Deus está nos ensinando? Meu irmão, não sou eu que inventei esse negócio. Você vai dizer, que nojo, que nojo. A Bíblia está querendo mostrar para nós como nós podemos fazer. Coma a palavra. Se alimente da palavra. Depois, você coloca para fora a palavra. Amém? Faça com que ela tenha vida. E depois você faz o quê? Come ela de novo. É assim que Deus trabalha. Ele te enche e você se esvazia para o outro. À medida que você se esvazia para o outro, ele diz, eu estou pronto para te encher de novo. E você derrama sobre o outro. E o que ele faz? Eu estou pronto para te encher de novo. Tem coisas que a gente comeu, irmão, que está estragando, porque a gente não está fazendo um processo de liberar. Só é que nem um mar morto. Só recebe, só recebe, só recebe. Mas profeticamente a Bíblia diz que até o mar morto iria começar a ter vida. Isso já começou, tá? Sabe disso? Olha a ciência mostrando para nós a palavra de Deus. Comprovando, o mar morto já começou a gerar vida. Por quê? Porque ele só recebia e não afluía. Ele não derramava. Sabe o que isso mostra para nós? Fala sério. Graças a Deus, Deus está despertando um povo aqui no nosso meio. Você sabe que hoje de manhã vocês conseguiram fazer? Conseguiu sair, Carmen? Hoje? Saíram para dar umas panfletadas.
Você, não, a gente é de um tempo diferente, não precisa mais panfletar, não, irmão. Agora outro. Nós estamos aqui dizendo, Senhor, usa a nossa vida da maneira simples, humilde, simples para a gente ser efetivo na vida de alguém. Eu não tenho dúvida, se isso não aconteceu hoje, a semente está sendo lançada. E tudo que a gente semeia não vai ficar sem frutificação. Espiritualmente, Deus está lendo, está dizendo, eu vou fazer com que essa semente, o evangelho, a minha própria vida, chegue na vida de pessoas. Fique de pé, por favor.